Oi, gente, tudo bem? Como esse programa vai ser reprisado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Então, nós estamos aqui aproveitando uma situação ótima que foi o lançamento da campanha nacional de vacinação contra o HPV. Então, a gente aproveitou essa oportunidade que nós estamos tendo para falar sobre o HPV. O que é o HPV? Muita gente não sabia e muita gente, mesmo com a campanha aí no ar, ainda não sabe o que é HPV. O HPV, na verdade, é uma sigla, né, do papilomas vírus humano, que é uma doença sexualmente transmissível, né, e ela é uma doença transmissível por contato. Então, às vezes, não precisa ter a completa penetração. Só o contato já do genital com genital ou o sexo oral, né, a boca com genital, também causa a transmissão do HPV. Então, são vários tipos de HPV. Nós temos mais de 150 subtipos de HPV. 40 deles são anogenitais. E a gente tem os de alto risco, de baixo risco, né, e de moderado risco. E esses tipos de HPV, eles causam algumas doenças. O pessoal fala muito do câncer de colo de útero, porque é a doença mais grave e é a que mais acomete, né? 70% dos casos de câncer de colo de útero são acometidos pelo HPV 16 e 18. Então é o que mais dá medo na gente, é o HPV 16 e 18, por causa dessa incidência alta de câncer de colo de útero. Mas a gente também tem o câncer de boca, o câncer de pênis, o câncer de ânus, ou câncer de laringe, de vulva, de vagina. Então não fica só no câncer de colo de útero. E tem as verrugas genitais, que 90% das verrugas genitais, elas são causadas pelos tipos 6 e 11 do HPV. Né? Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas sexualmente ativas, elas já tiveram contato com o HPV e algumas, não, a maioria, né, na verdade, não vai acontecer nada, vai ser exposta ao vírus e não vai acontecer nada. Uma pequena parte vai ter as verrugas genitais e uma outra pequena parte vai ter o câncer de colo de útero ou outro tipo de câncer com menor incidência ainda, porque a maior incidência vem as verrugas, depois o câncer de colo de útero, depois o câncer de pênis, com 40% mais ou menos. Então, na verdade, se o seu sistema imunológico estiver muito bom, você pode até entrar em contato com HPV e, de repente, não ter nada. Né? Como eu disse, a transmissão é via sexual. Então, tem muita gente que vira e pergunta: ah, mas e se eu usar calcinha, roupa íntima, toalha ou vaso sanitário, será que eu posso pegar o HPV assim? Olha, 99% dos casos a transmissão é sexual. Esses 1% e esse tipo de questionamento não tem comprovação científica. Então a gente fala que é uma doença sexualmente transmissível. Né? Os sintomas do HPV é um pequeno problema, porque o HPV ele é sorrateiro, né? O que acontece? Ele é silencioso. Fora as verrugas que você vê, a verruga, ou você sente, você toca, né? O colo do útero mesmo, como é que você vai sentir essa verruga? Ou mesmo, às vezes não tem nem verruga, é uma lesãozinha, não tem como você saber. É só com o Papa Nicolau, que é o famoso preventivo, né? Então, como o que a gente fala, às vezes pode ter até uma ardência ou um pouquinho de corrimento, mas isso não é característico de HPV. Você pode ter alguns processos inflamatórios que também podem causar um pouco de corrimento ou um pouquinho de coceira e não ser HPV. Então não tem uma coisa específica para falar: ah, eu estou sentindo isso, eu estou com HPV. Né? Então você tem que correr atrás para colher o seu Papa Nicolau, o seu preventivo, porque aí é que a gente vai descobrir se existe ou não uma lesão precursora de câncer, uma lesão que vai te causar câncer, uma lesão feita pelo HPV. E o principal, então, é a prevenção.
né? A gente tem que prevenir com o quê? A camisinha, em primeiro lugar. Eu falo que para prevenir mesmo seria se ninguém fizesse mais sexo. Como isso é impossível, então a gente tem que pensar as alternativas, né? A camisinha, sendo que a camisinha ela vai prevenir uma certa parte, porque como a gente conversou antes, como é um vírus transmitido por contato e não precisa ter penetração, o que acontece? Aquela região ao redor da camisinha, né, onde a camisinha não entra, né, ele em volta, se tiver alguma lesão por HPV, pode transmitir também. E também manusear aquilo na mão, a mão naquilo, também pode levar ao HPV, né? E essa campanha de vacinação, ela veio para mostrar o que é o HPV e o que acontece. Eles colocaram, o Brasil, ele disponibilizou para gente a vacina quadrivalente, porque tem 2 tipos de vacina, porque é a bivalente e a quadrivalente. A bivalente ela é contra o HPV 16 e 18, e a quadrivalente o 6, o 11, o 16 e o 18. Então a quadrivalente, que é a que nós temos aqui no Brasil, ela vai prevenir contra as verrugas genitais e vai também prevenir contra o câncer de colo de útero, né? 90% das verrugas, 70% do câncer de colo de útero. Então, eles colocaram que esse ano, pelo menos, vai ser aplicada a vacina para meninas de 11 a 13 anos de idade, né? Por que de 11 a 13 anos de idade? Na verdade, eles colocaram esse período porque eles imaginam que nessa fase a menina ainda não teve contato não teve relação sexual, né? E então, quando você não tem relação sexual ainda, você tem uma resposta imunológica muito melhor, você vai ter uma eficácia da vacina muito melhor. Você vai produzir anticorpos contra o HPV e quando você tiver contato com aquele tipo de HPV, você vai, com seus anticorpos, combatê-lo, né? Só que, então, quem já teve relação não pode tomar vacina? Não, pode sim. Por que pode? Porque às vezes a pessoa teve relação a vida inteira e não teve contato com esses tipos de HPV, com 6, o 11, o 16 e o 18. Pode ter tido com outro tipo de HPV, mas não com esses. Então você vai ser prevenida contra esses tipos de HPV. Até mesmo quem já teve HPV pode tomar a vacina, porque a gente não sabe qual foi o tipo a que ele foi exposto, né? De repente ele teve um HPV do 16, ou às vezes foi um 33, e aí? Se você tomar a vacina, você vai estar vai ter a prevenção desses tipos de HPV, né? E agora, na verdade, a gente pode aplicar a vacina de 9 a 26 anos. O ano que vem, parece que vai estar disponível na rede pública também para 9 a 10 anos, para as meninas também. Em alguns países, né, na Austrália, alguns países da Europa, já estão fazendo nos meninos também. Na verdade, como é uma doença sexualmente transmissível, então o ideal é que se vacinassem homens e mulheres, né? Porque você não vai ter uma doença sexualmente transmissível só na mulher ou só no homem, né? Então, o ideal seria que vacinassem os dois. Só que é uma coisa que não é barata. Então, hoje, estão pegando, já estão tentando vacinar esse ano 5 milhões e 200 mil mulheres, acho que é a meta do Ministério da Saúde para esse ano. E eu acho que a tendência, o ano que vem já vai aumentar para as meninas de 9 a 10 anos, e eu acho que a tendência vai ser eles aumentando e, de repente, depois pegarem os homens também. E a prevenção, na verdade, é a chave de tudo. A gente prevenindo com a vacina, prevenindo com o preventivo, com a camisinha, né? Uma outra coisa que é muito importante, não é porque você fez o uso da vacina que você vai parar de colher o preventivo, o Papa Nicolau. Por quê? Porque você está sendo prevenida contra 4 tipos só de HPV. E se você tiver uma lesão por algum outro tipo? A gente não vai saber, só se você fizer o Papa Nicolau. Então, com o Papa Nicolau, ele colhido direitinho, na rede pública você pode fazer,
na rede privada, na rede pública. Então, se você colher o seu preventivo e tiver uma lesão por HPV, vai vir descrito, né? A lesão de alto grau, lesão de baixo grau. A lesão de alto grau até a gente já considera um carcinoma localizado, um câncer localizado. E aí você vai ser encaminhado para a colposcopia, que até a gente vai conversar daqui a pouco com um médico que é colposcopista referência na nossa região, Dr. Cláudio PS, ele vai falar sobre isso. E na colposcopia a gente vai fazer a biópsia daquela lesão. E aí sim a gente vai ver se tem mesmo, e às vezes até não tem lesão. Ou mesmo, quando você faz a biópsia, a lesão é tão pequena que você cura. Você tem cura. Então, é uma coisa que você não precisa morrer de câncer de colo de útero se você tem na sua mão toda uma ferramenta, né? Tem a vacina, tem a camisinha, tem o Papa Nicolau, que para mim eu acho que é até o mais importante, né? Que vai mostrar se tem lesão precursora ou não. E tem uma outra coisa. Por que a gente pede tanto para a pessoa fazer todo ano? Porque se você tem uma lesão por HPV, essa lesão, até ela se transformar num câncer, ela pode levar anos, entendeu? Então você tem como, nesse período de anos, você tem como colher o Papa Nicolau e descobrir se você tem alguma lesão ou não. E depois ter uma vida normal. Ah, eu descobri que eu tenho um câncer de colo de útero. Se você descobriu numa fase inicial, você vai ser tratado e vai ter uma vida normal. O que não pode é você deixar aquela doença avançar, que tem casos de gente que nunca fez o preventivo, ou então vira e fala: ah, eu não vou olhar o preventivo porque eu não estou sentindo nada, eu não tenho corrimento, eu não tenho coceira. Mas o preventivo, ele não é para tratar esse tipo de coisa. O preventivo é para prevenir contra o câncer de colo de útero. Então, é aquilo, a gente postergar, deixar para depois uma coisa que a gente pode fazer agora. Para complementar, eu estava lembrando aqui uma coisa que acontece muito no consultório. Às vezes a pessoa está casada, já tem um tempo de casada, e de repente aparece uma lesão de HPV. E ela vira e fala assim: doutora, isso aí eu peguei do meu marido, ele passou, eu não tenho relação com mais ninguém. Pois é, mas o que acontece é o seguinte: de você ter sido exposta, a mulher ou o homem ter sido exposto ou exposta ao vírus, e até ter uma infecção, pode levar de 3 semanas até anos. Então esse vírus, ele às vezes pode ficar ali quietinho, dormindo, fingindo que, né? E aí você, quando de repente a sua imunidade cai por algum motivo e aparece a lesão. E aí vem aquela dúvida, né, de quem pegou de quem passou para quem. E às vezes você mesmo já tinha aquele vírus de uma outra relação anterior, ou o seu próprio marido também tinha o vírus, mas de uma outra relação anterior, e que já tinha há anos aquele vírus. Então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque é causa de confusão, causa de briga dentro de casa, e você não sabe o período certo que você foi exposto àquela lesão. Então, e outra coisa que eu também estava lembrando, é que me perguntaram outro dia se a mãe pode passar o HPV para o filho de alguma forma. A gente fala que quando a mulher está infectada, que ela tem várias verrugas genitais no canal de parto, na vagina, na vulva, o ideal seria fazer cesariana, porque realmente por ali ela pode transmitir o HPV e a criança nascer com HPV e ter HPV na laringe, né? Então é melhor que quando tenha essas lesões condilomatosas que a gente fala, né? Essas lesões, essas verrugas genitais, que seja feito o parto pela via alta, pela cesariana. Fora isso, não é contraindicado o canal de parto normal, a via vaginal. Mas eu acho que dentro do que a gente lembra, do que tem, eu acho que esses pontos são os de mais interesse do HPV. Agora a gente vai entrar com o Dr. Cláudio PS para conversar um pouquinho sobre colposcopia, que é uma parte muito importante no Papa Nicolau e no HPV propriamente dito.
Como a gente tinha combinado, nós trouxemos hoje aqui para falar com a gente o Dr. Cláudio Pesce, que é ginecologista e é colposcopista, referência na nossa região. E ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que é a colposcopia, por que ela é feita, por que ela é usada. E a gente agora vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar a palavra para ele. Oi, tudo bem, Claudinho? Eu queria que você contasse para as pessoas o que é a colposcopia, na verdade. Olá, Henriette. É com muita alegria, muita honra poder participar do seu programa com Essência e Saúde e poder tentar passar para o público que está em casa nos assistindo o que é a colposcopia, falar um pouco de HPV, de prevenção de câncer, de vacinação, tantos temas que são de interesse comunitário, né? Que a gente, com esse tema que a gente tem, a gente tentar esclarecer um pouco o que são esses tópicos, né? Então, assim, a colposcopia, na verdade, ele é um exame complementar a uma alteração do preventivo. Então, a primeira coisa que a pessoa faz é o preventivo, é o Papa Nicolau. Se ele vê alterado, a gente compõe, completa com a colposcopia. O que é a colposcopia? É você olhar o colo do útero através de um microscópio. Então, aquilo vai dar vai ampliar o tamanho do colo dela. A gente vai poder ver se ali tem lesões que possam estar compatíveis com a presença do vírus HPV, que hoje é o que está relacionado com a história do câncer do colo do útero. E a colposcopia, então, ela vai direcionar primeiro para localizar se tem essa lesão. E se tiver, ela localiza para a gente poder tirar um fragmentinho, fazer uma biópsia, mandar para o exame para poder confirmar isso. Pois é, porque até eu já te mandei alguns exames e às vezes quando a gente vem com um resultado, um Papa Nicolau, que tem alguma lesão, uma lesão de baixo grau ou de alto grau, ou um próprio ascos, que depois eu vou pedir para você explicar. Então a paciente, e a gente pede, né, que essa paciente vá fazer uma colposcopia para ver melhor aquele colo, né? E a paciente fica às vezes um pouco assustada porque elas não sabem o que é a colposcopia, como ela é feita, e que é um exame simples, né? Mas que tem que ser feito. Assim, o que eu costumo dizer, na verdade, quando ela faz o preventivo e esse preventivo dá algum problema, o que ela tem que ter o raciocínio? O preventivo, ele não é um diagnóstico, entendeu? A gente jamais vai ter um diagnóstico de um HPV, de um câncer de colo através do preventivo, né? O preventivo é a coleta de um material, de uma secreção que já foi descamada do colo e a gente bota na lâmina. Então aquilo ali é um sinal amarelo. Apareceu aquele sinal amarelo, vamos tentar confirmar com a colposcopia. Então é uma coisa que vai somando a outra. Então o que a pessoa às vezes chega assustada com o preventivo alterado, e já aconteceu isso conosco, né, com algumas pacientes, às vezes o preventivo diz uma coisa, a colposcopia não localiza aquilo, e às vezes você faz a biópsia e não tem nada. Então é importante que você, na dúvida, faça os 3 exames. Colposcopia, o preventivo, o tripé, o preventivo, a colposcopia e a biópsia para confirmação. Com esses 3, desse tripé aqui, o diagnóstico está fechado. Aí vai tratar de acordo com cada escalonamento da doença, entendeu? Você pede para sua paciente que vai fazer colposcopia algum preparo antes? Não há nenhum tipo de necessidade de preparo, porque eu já uso aqui como eu já tenho o colposcópio aqui, o que a gente faz? A gente faz o exame direto, no dia que ela está na consulta. Na hora que eu colho o material de preventivo, eu já faço a colposcopia, o que para mim já me facilita. Mas assim, quando vem uma paciente de fora, porque às vezes, por exemplo, não só eu te mando paciente, como vários médicos te mandam paciente. E às vezes a paciente, o que eu queria que você falasse tipo, se ela pode ter relação, ou se é melhor não ter, é melhor não usar algum tipo de medicamento. Né? A única coisa que a gente faz, por exemplo, ela vem com a solicitação do médico dela, né, para fazer a colposcopia, a gente marca no horário normal de consulta, as recomendações que ela, por exemplo, não deve estar usando nenhum tipo de creme vaginal, né? Se é uma mulher menopausada, é mais difícil, a gente tem que fazer o preparo daquele colo, porque ele está
ressecado, está atrofiado, então a gente tem que usar um creme. Mas se ela vier aqui, eu faço isso e preparo ela para um tempo posterior. Então são pequenas coisinhas, que são poucas situações que impedem que ela faça a colposcopia no dia que ela está marcada. E fala para o pessoal quais são as soluções, o que você usa, né? Porque usa algumas coisas, né? Para poder visualizar essa lesão melhor. Isso. O que acontece? Quando o médico vai pedir a colposcopia, olha, ele vai informar para a paciente que ela deu uma lesão, não um diagnóstico, mas uma lesão que pode ser que ela tenha algum HPV ali naquele colo do útero, vai pedir a colposcopia. Então a paciente já fica assustada nesse momento. A colposcopia é um exame extremamente simples. Ela vai ficar na posição ginecológica, a gente vai colocar as soluções que a gente utiliza. Que soluções são essas? É o ácido acético, que é o produto mais conhecido da população, aí é o vinagre. Então, a gente, lógico, uma porcentagem bem não é 100%, é 3 a 5% da concentração. Então, a gente usa esse ácido acético, por quê? Porque ele faz crescer o colo do útero. Então, você já está com um microscópio, já aumentou aquele colo do útero, e o colo do útero absorve aquele ácido acético, fazendo com que fique mais evidente não só o colo do útero, como as lesões que são da referência do HPV, né? E uma vez localizada, a gente pode colocar uma segunda solução, que é o Lugol, que é uma solução de iodo, né? Então, quando você tem uma célula, um tecido que está com suspeita de ter o HPV ali, é uma lesão que ela não absorve o iodo, né? Ela concentra o DNA, quer dizer, a parte genética do HPV, do vírus, ele não absorve o iodo. Então aquilo ali seria um momento ali da gente desconfiar daquela região ali, que é onde que a gente vai posteriormente tirar um fragmentinho, que também faz na hora com anestesia local, não dói, a pessoa sai daqui, pode voltar ao seu trabalho normalmente, não tem problema nenhum. Era até sobre isso que eu ia falar com você. Geralmente existe a anestesia, que às vezes a pessoa acha, ai meu Deus, vou fazer a biópsia, né? Você anestesia sempre, né? O colo do útero, então, esse a gente tenta tranquilizar aqui. Lógico que é difícil, porque ela já vem preocupada mesmo, porque ela acha que ela está com câncer, que ela está com uma coisa ruim, não sei o quê. Nada disso. O preventivo, ele rastreia as lesões iniciais que um dia podem virar câncer. Por isso que é importante que se faça o preventivo com bastante frequência. Então, quando acontece de ter essas lesões, ela vai ser diagnosticada e tratada adequadamente. O tratamento é realmente muito simples, entendeu? Então a gente faz o colo do útero, o que acontece? Ele não tem muito nervo, então ele não dói muito, mas eu faço um botãozinho anestésico, porque se a gente faz a biópsia ali, a pessoa sobe um estímulo, ela sente a contração, como se fosse a contração do parto, uma cólica menstrual. Então é só para inibir essa contraçãozinha, para não ter a cólica. E o colo do útero praticamente não dói. Então a gente faz o procedimento com bastante tranquilidade quando faz com uma anestesiazinha local, e a paciente sai daqui tranquila, andando normalmente, indo para casa, indo para o trabalho, indo para onde que ela quiser ir. A única recomendação é que realmente quando a gente faz a biópsia, porque tira um pedacinho do colo para não sangrar e evitar de ter relações nos próximos 10 a 15 dias. E além disso, além de você observar a lesão, de você direcionar a sua biópsia, você às vezes até trata já o HPV, né? Porque dependendo do tamanho da lesão, você já acaba com a lesão. Isso. E não quando a gente pega às vezes uma lesão de alto grau, se a pessoa que estiver sendo examinada, ela for muito cooperativa, o que a gente faz? E não sendo uma lesão muito grande. A gente realmente faz uma infiltração com anestesia local. Fazer o conezinho. E eu faço o cone, que é uma alcinha, né? A gente pode mostrar essa alcinha, como é que é, até para mostrar que eu estou um troço super simples. Muito simples. E ela entra de um lado, sai do outro em 15 segundos. E você já trata a lesão. Exatamente. Que eu acho assim, demais, quer dizer, não precisa, né? Não precisa ter câncer de útero, Não precisa. que é a segunda maior causa de morte exatamente. Das mulheres no Brasil, né? Aliás, acho que é no mundo. A primeira é o câncer de mama, depois é o câncer de colo de útero. A incidência é grande no nosso país, que é um país em desenvolvimento. Pois é desnecessária, porque a gente tem nas nossas mãos tudo para não ter câncer de colo de útero, né? O que falta realmente é planejamento, informação, motivação, né? Então a pessoa tem que ter acesso à saúde, né? Então o que hoje com a
presença da vacina do HPV, que a gente pode começar a falar um pouco dela agora, ela não sei se ela vai diminuir, se ela diminuiria o número de câncer no Brasil. Por quê? Porque é uma vacina muito cara. Então, quem é que vai ser vacinado nesse país? São aquelas pessoas que têm um plano de saúde, condições de ir ao médico. Então, são aquelas pessoas que jamais terão câncer de colo porque elas estão no médico sempre. E se localizar no HPV, ela vai ser retirada, entendeu? O público-alvo, na minha ótica, é exatamente esse que está começando agora a surgir no nosso país, que são as pessoas de baixa renda que serão vacinadas. O que eu achei assim interessante da campanha da vacina contra o HPV não é só a campanha da vacina do HPV, é porque ela fez a gente poder falar, conversar sobre o Papa Nicolau, que para mim eu acho que esse é o principal, porque se você fizer o Papa Nicolau todo ano direitinho e você pegar uma lesão numa fase inicial, você tem como tratar essa lesão e não ter o câncer de colo de útero. Tô errada? Não tá errada, e se trata... Eu acho que o melhor dessa campanha é dar a oportunidade que a gente está tendo de discutir e bater em cima do Papa Nicolau. Claro que a vacina é importante, ela vai nos ajudar muito, né? Mas não pode deixar de esquecer o Papa Nicolau. Lógico. Né? Mesmo porque a vacina não vai pegar todos os tipos de vírus, né? Depois eu já falei sobre isso, né? Então é aquela coisa, o mais importante é essa oportunidade de falar do Papa Nicolau, de falar da colposcopia, né? Que a colposcopia vai ajudar demais a ver as lesões. Tem no preventivo, deu uma lesão, mas de repente você faz a colposcopia e não é aquela lesão que estava no preventivo. Ou às vezes ela é de um grau maior. O que a pessoa, né, não pode fazer é justamente tomar a vacina, né, ser imunizada contra HPV e achar que não vai ter nunca mais, nada nunca mais. Porque a proteção é de no máximo 80%, isso. É de 70% a 80% de proteção. Então 20% está desprotegida. Entendeu? Eu vi uma campanha dessa vacina que eu fiquei assustada. Tava assim, HPV nada, tô vacinada. Quer dizer, tipo assim... Tá abandonando... eu já fiz a vacina, agora eu não preciso fazer mais nada. E não é por aí. Não é por aí, com certeza. Não é por aí. A gente tem que manter essa motivação e a pessoa continuar fazendo o seu preventivo, né? E fazer com que a saúde, principalmente a saúde pública, possa fornecer esses subsídios que a pessoa precisa, que é o acesso ao preventivo, é médico no posto de saúde, enfermeiro no posto de saúde coletando os preventivos e motivar, levar na escola, levar na comunidade, levar no bairro, para que ela possa motivar e fazer o preventivo. Que essa pessoa que não tem informação, que não faz o preventivo, é ela que é o perigo. Né? Eu acho que o grande perigo é ela. Lógico, tem outros que acontecem, mas a gente flagra no consultório alguma coisa antes. E a gente está cansado de tratar câncer in situ, que é o carcinoma, que é o câncer de colo localizado, restrito ao colo, e a gente trata com muita facilidade. E acabou. E ela pode continuar com o seu planejamento de ter mais filhos, ou de ter filhos, que hoje acontece muito com o jovem que não tem filho. Quantos casos nossos aqui que a pessoa tratou uma lesão de alto grau, tiramos aquela lesão e ela teve 1, 2, 3 filhos a seguir. Não tem problema, não pense que vai perder o outro, não é nada disso. O tratamento é simples. Graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Aqui, vamos mostrar o colposcópio? Vamos mostrar. Nós estamos dentro da sala de exames do Dr. Cláudio e aqui é uma mesa ginecológica, como uma mesa de colheita de colpostologia, né, do Papa Nicolau. Esse aqui é o colposcópio dele antigo, que ele é chiquérrimo, não usa mais, ele já tem de outra geração, né? E ele vai mostrar pra gente agora o colposcópio dele, como que é o colposcópio, o que ele usa. Olha, Rete, então esse aqui é o nosso colposcópio, hoje então acoplado a um sistema de monitor. Então é o videocolposcópio. Então o que acontece? Essas lentes aqui, né, elas focam o nosso objeto-alvo, que é o colo do útero, né? E a gente tem vários aumentos aqui de até 25 vezes. Então, o que acontece? Uma vez focado o objeto principal, que é o colo do útero, a gente vai estar vendo no monitor ali o objeto em vários tamanhos. Então, a gente vai aumentando, tá? E então a gente
já pode perceber que já tem um aumento em relação à primeira imagem. E agora a gente vai na imagem, deixa eu só ver o tamanho, nós estamos na 10 aqui, a gente vai aumentando para 16 e depois para 25 e vai cada vez mais. Essa é a 10, essa é a menor, tá? A gente passa para maior, aproximando o alvo até localizar a lesão. Uma vez localizada a lesão, a gente faz a ressecção, faz a biópsia, a retirada daquilo ali. Então, esse sistema aqui, eu acho que é um sistema que é uma pena que poucos ginecologistas gostam dele. Mas eu gosto de trabalhar com o colo do útero e é um sistema muito interessante e faz parte do valor do preventivo, né? Conforme a gente acabou de falar anteriormente ali. Que o legal seria ter de rotina dentro do consultório, né? Seria bastante interessante, mas a gente não... O que acontece? Precisa de uma capacitação, precisa da pessoa gostar disso, né? Não é porque ginecologista faz colposcopia, não. A gente não sabe tudo, ninguém é dono da verdade, entendeu? Então a gente tem que ter a nossa limitação naquilo que você gosta, você se empenha. Também fazer cursos, isso aí. Né? Naquela área. Fazer bem feito, exatamente. Né? Não adianta você colocar o colposcópio ali. Tem coisas que a gente não faz, a gente encaminha para outros, tem essa coisa que a gente faz. Eu acho que essa coisa é interessante, né? Então, passe para o outro que você não gosta e o outro tem mais gosto, tem mais capacitação. Eu acho que isso é interessante. Você, né? Obrigado. Pode continuar passando. Então, é assim que funciona. Esse sistema de ótica, de aumento, essa ampliação, para a gente ter o nosso objeto-alvo e biopsiar e tratar na medida do que for possível. Essa parte acho que o pessoal já deu para entender. Agora, mostra para gente o que você usa, né, no colo, para elas saberem porque quando elas estão deitadas ali, elas não sabem, né, o que está sendo colocado. Né? Na verdade, a gente utiliza uma pinça pequena, né, essa pinça aqui que nem toca nela, a gente coloca uma bolinha de algodão, vai a solução do ácido acético, é o vinagre com pouca concentração, então a gente embebe o algodão, molha o colo do útero, né? A gente molhou o colo do útero, aquele colo do útero, ele, na imagem do monitor, ele amplia e impregna com esse ácido, facilitando a busca por lesões, né? E a seguir a gente pega uma nova bolinha e coloca então a solução de Lugol, que é a solução de iodo, para poder pintar, atingir aquele alvo e tentar nos dar mais informações sobre aquela lesão para poder que seja feita a biópsia. E como é que é feita a biópsia? A gente utiliza esse carpule, que é um carpule igual de anestesia de dentista, né? Então a gente faz a injeção no colo, uma coisa leve, dá uma discreta ardênciazinha, uma coisa quase que imperceptível, mas dá um conforto para ela muito grande depois do procedimento. Então ela não sente nada nem durante e nem depois, tá? Então a gente coloca o produto dentro do laboratório, o laboratório pega aqui no nosso consultório, alguns dias depois ele nos traz o resultado da biópsia e a gente faz nosso contato com as pacientes para podermos... Claudinho, mostra a alcinha que você usa. A alcinha, deixa eu pegar a alcinha aqui. A alcinha é uma coisa também muito pequenininha em relação ao tamanho do problema. Então o que acontece? Essa aqui é uma alcinha de ressecção. É igual fazer, colocar recheio em bolo, né? Você faz o bolo, pega uma linha, né? Não corta o bolo no meio com a linha, tira, levanta, bota o recheio e coloca o bolo. Então isso aqui é como se fosse a linha do bolo. Ele entra de um lado, vai cortando e queimando e ele sai do lado de cá e você tira a partezinha onde está a lesão. E com essa alça aqui a gente trata muitas lesões de alto grau e muito câncer localizado no colo do útero. Então é uma coisa super simples, entra de um lado, sai do outro, tirou a lesão que estava afetada, a área que estava afetada, e ela está curada. E cura mesmo. E cura mesmo. Então eu acho que a gente, com essa conversa que a gente teve aqui, deu para mostrar para as pacientes, para a população, para as mulheres no geral, para os maridos, o que é a colposcopia e como ela pode ser útil
para a gente, né, para auxiliar na ginecologia, como ela pode curar câncer também, né, que ela, com um procedimento simples, a gente pode resolver vários problemas, né, e dizer que a gente não precisa morrer pelo lugar por onde a gente nasceu, que é o útero, né? Nós temos que ter a consciência de sempre nos cuidar, fazer o Papa Nicolau, para a gente poder nos tratar, porque uma lesão de baixo grau ou até mesmo de alto grau, até ela se transformar a de alto grau já é um CA in situ, né? Mas uma lesão pré-cancerosa, até ela se transformar num câncer, ela leva um tempo. Então, a gente pode usar esse tempo, né, Claudinho? A gente pode usar e a gente deve usar. Se eu pudesse deixar algum recado, eu vou deixar, né? Vou deixar. O que acontece? As pessoas... Quando deve acontecer com você também, por que não tem um método mais simples de rastrear o câncer de colo que não seja fazer esse exame inconveniente, chato? O que acontece? De todos os cânceres, o colo do útero está na nossa cara, porque é só realmente colocar o aparelhinho e você está na cara do gol ali, né? Diferente de um câncer cerebral, pâncreas, ovário, mama, que você não está vendo, não tem como coletar essas informações. O colo do útero não. É chato, mas é importante pra caramba, porque tem de montão e mata muito. E o tratamento, como a gente tem conversado, é uma coisa relativamente simples. Então, não deixe de fazer o preventivo, não deixe de acompanhar, não deixe de exigir do seu município um atendimento de qualidade, um atendimento ginecológico com frequência. Olha, eu queria dizer que eu estou, assim, muito honrada por você ter podido me atender, né, e conversar com as pessoas, né, porque, além de tudo, a gente é amigo, né, é colega, é amigo, né, e, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui com você e te agradecer muito por você passar um pouquinho do que você sabe para a gente. Eu que agradeço o convite de poder participar do seu programa inicial. A Henriette, a gente se conhece aí uns próximos 20 anos. Não precisa, né? Falar isso, Claudinho. Nós éramos crianças, né? Então foi uma honra muito grande poder participar. E sempre que possível, sempre que necessário, a gente estará sempre à disposição para podermos discutir outros assuntos relevantes, assuntos importantes e que esteja sempre na pauta da mulher. Obrigada, tá? Obrigado. Nós ficamos muito felizes em ter o Dr. Cláudio Pesce, ginecologista e colposcopista referência em Nova Friburgo. Ele aceitou prontamente o nosso convite. Nós fomos até o seu consultório e ele, com toda a disponibilidade, nos atendeu e nos mostrou como que é feita uma colposcopia, como que é realizado, a praticidade, a facilidade, né, que nós podemos ter em mão.